Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Reinier, que pode ser jogador do Corinthians, que é do Real Madrid, hoje emprestado ao Granada. Vamos falar sobre o meio ofensivo, vamos falar também sobre Augusto Melo, que teve adiamento de depoimento negado, e aí também Igor Coronado, que está praticamente aí de saída do Corinthians, tá? Exclusividade aqui do canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero começar aqui sobre Augusto Melo, tá? Que vive uma situação bastante complicada aí no nosso Coringão. Ele tentou adiar o seu depoimento e foi negado pela polícia e ele vai ter que prestar aí no dia marcado, tá? Antes de qualquer assunto que a gente possa aprofundar aqui, eu já trouxe informações bastante detalhadas no primeiro vídeo referente Augusto Melo e as acusações aí de, vamos dizer, de comissão sobre a Vaidbet, tá, Fiel? Já trouxe bastante informação no primeiro vídeo. Caso você queira ver de forma mais ampla, eu vou deixar o vídeo no final deste vídeo aqui aí, tá, Fiel? Selecionado para vocês aí, só clicar e assistir o vídeo, o primeiro vídeo de hoje, tá? Em situação ao Augusto Melo, eu entendo da seguinte forma: se o Augusto Melo é inocente, se o Augusto Melo não tem nada a esconder, para que tentar adiar o depoimento? Qual que é a vantagem? Qual que é a estratégia de você conseguir adiar um depoimento? Você está preparando sua defesa? Você está preparando uma história com seu advogado? O que está acontecendo? Porque se você não deve nada, se você não tem nada a esconder, você não precisa nem de advogado para ir lá prestar um depoimento. Pelo menos essa é a minha opinião. Então eu não sei o porquê que o Augusto Melo está tentando adiar esse depoimento diante da polícia. Vale lembrar que a minha opinião ela é da seguinte forma, tá? Eu acredito profundamente que o Augusto Melo fez um trabalho no Corinthians espetacular, porque ele pegou um Corinthians, vamos dizer assim, totalmente falido, um Corinthians queimado no mercado, um Corinthians totalmente desprezado, sem conseguir fazer grandes contratações. Para ele contratar tinha que dar uma boa entrada para o jogador, para o clube assegurar aí uma venda para o Corinthians, porque nenhum clube passou a confiar no Corinthians nas parcelas de pagamento, porque o Corinthians sempre atrasa. Jogadores não queriam vir para o Corinthians porque o Corinthians não andava com salário em dia, com direito de imagem em dia, e o Augusto Melo chegou e mudou tudo isso aí, cara. O Augusto Melo valorizou a camisa do Corinthians, trazendo grandes patrocinadores para o timão. Na época do lixo do William Monteiro Alves, ele fechou um patrocínio aí de 36 milhões com a BMG, e o Augusto Melo fez um contrato aí com a antiga, que está dando problema para ele, um contrato multimilionário, e um contrato agora com a patrocinadora Master do Timão aí, né, pagando 109 milhões, 103 milhões de reais por mês, fechou 300 milhões, 309, coisa assim. O Corinthians recebe 100 e poucos milhões de reais por ano, tá, fiel? Então, é um contrato bom, é um Augusto Melo que soube valorizar a camisa do Corinthians, e isso nós temos que reconhecer. Mas se você não deve nada para a polícia, se você não deve nada, você tem que ir lá e prestar o depoimento. Chega com essa história de ficar adiando, vai lá, presta seu depoimento, mostra aí a sua transparência, porque você prometeu em campanha, Augusto Melo. Você prometeu transparência na sua campanha e até agora tem muitas coisas que você está ocultando. Por exemplo, você disse que ia soltar um relatório junto com o Ernest Young referente ao que aconteceu com o Corinthians na época da gestão, renovação e transparência. Você não soltou esse relatório até hoje, não entendemos o porquê, o que está acontecendo. Você prometeu muitas coisas que não cumpriu. Então, a transparência, a honestidade é o que nós mais aqui estamos, vamos dizer assim, é o que mais está nos segurando o Corinthians Augusto Melo. A torcida mostrou total apoio para você. A torcida mostrou total confiança para você nas votações de impeachment, apoiando, fazendo manifestação na porta do estádio. Inclusive, se não fosse a torcida organizada do Corinthians, você já teria saído do Corinthians. Você não teria tanta força para se segurar igual você se segurou. Então, se não tem nada a esconder, vai lá e presta esse depoimento e coloca um ponto final nisso, certo? Se você for inocente, você vai ser inocentado. Se você for culpado, você vai responder pelos seus erros, você tem que tomar cadeia se você for culpado. Se você for inocente, tomara que você continue fazendo um bom trabalho no Corinthians, como eu acho que você está fazendo. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. E agora, referente a Igor Coronado, trouxe informações lá atrás, tá, fiel? Que o Igor Coronado estava sendo negociado. O Corinthians estava procurando um clube
para o Igor Coronado. Lembrando que o Igor Coronado não está jogando, na minha opinião, aí já é opinião, não é informação, acredito que ele não está jogando por vontade própria, tá? Sempre aí joga um jogo, inventa um migué, não joga mais, porque ele sabe que é reserva, é jogador, vamos dizer assim, jogador que não aceita o banco de reservas, igual o Cássio Ramos também, que não aceitou o banco de reservas no Corinthians. Então ele vai para o banco de reservas, começa a inventar desculpas, porque ele sabe que não é titular. Então, de vez dele aproveitar a oportunidade que ele tenta, fiel, a oportunidade de ir lá, que o Garro tá fora, aproveitar agora é minha chance, eu vou mostrar meu trabalho, vou mostrar o meu serviço, não. O Igor Coronado pega e fica no departamento médico por questão de ombro, cara. Então é muito fácil, se eu for jogador, se eu não quero ficar no clube, eu chego e falo, olha, eu tô com um problema no ombro, tô sentindo uma dor que não tô aguentando. Vão fazer exame, vão fazer as coisas, não vão achar, mas pode ser um problema que eu tô alegando aqui no jogo. O Luan, quando jogava no Corinthians, sempre inventava um problema na hora de jogar bola. E porque ele não queria jogar, porque ele ficou irritadinho, porque não tinha oportunidade e não queria jogar. Então é uma situação realmente complicada a do Igor Coronado. Aí eu estou opinando, tá, Fiel? Que ele não quer jogar porque ele sabe que o Corinthians não vai ficar com ele. Então, além dele não ser titular, ele sabe que o Corinthians está procurando um clube para negociar o jogador. Então, obviamente, que na hora do vamos ver, aí ele está inventando desculpas para não jogar. Só que pode ser um problema médico também. Pode ser um problema no ombro, realmente. Existia um problema no ombro do Igor Coronado. E realmente eu já trouxe aqui para vocês explicações contundentes referentes a esse departamento médico do Corinthians. Esse departamento médico do Corinthians, para mim, é um departamento médico lixo. E eu vou falar mesmo, tá? Eu não vou segurar, não tenho papas na língua quanto a isso, porque o Augusto Melo, o Corinthians, ele peca muito nessa situação de não cobrar o departamento médico como deve ser cobrado. A comissão técnica ela é cobrada diariamente, com o risco de cair toda hora. Qualquer jogo que empata ou perde, saem informações que o Ramon Dias pode cair. Então o departamento médico tem que ser cobrado como igual. Porque a Ana Carolina Cortez, como é ela que chefia o departamento médico do Corinthians, ela faz um péssimo trabalho. E isso eu não estou falando só do Igor Coronado agora. Não estou falando só do Rodrigo Garro, não estou falando só do Hugo Souza, estou falando de muito tempo atrás. Que todo jogador que vai para o departamento médico fica uma eternidade lá. E isso realmente prejudica muito o clube. Hoje, o que nós temos é uma data de expectativa sobre volta de Hugo Souza e sobre volta de Rodrigo Garro. Então já são dois problemas médicos complicados, a do Hugo Souza e do Rodrigo Garro, com um departamento médico que deixa a desejar. Então o tempo deles vão ser maior, tanto do Garro e tanto do Hugo Souza. A expectativa do Hugo Souza era 1 mês e a expectativa do Rodrigo Garro eram 2 meses, tá? Então é uma expectativa, não é uma data concreta. Uma pessoa que tem o departamento na palma de sua mão, que sabe o que está falando, fala, esse jogador vai voltar na data tal, no dia tal. Ele vai estar à disposição do treinador. O mesmo jogador, na data tal, no dia tal. E no departamento médico do Corinthians não temos essas informações. Foi um do questionamento do Emiliano Dias, que inclusive gerou até uma polêmica, porque ele cobrou o departamento médico. Falou que assim, palavras do Emiliano Dias, assim fica muito difícil, jogadores que não tem nem data para voltar. E ele não está errado, porque a comissão técnica é cobrada quando o Corinthians perde os jogos. E ele sabe da importância que tem o Hugo Souza e sabe da importância que tem o Rodrigo Garro para o time do Corinthians. Então ele está certo de cobrar, já que o presidente não cobra, já que os responsáveis não cobram, obviamente que a comissão técnica tem que cobrar, porque a comissão técnica ela é cobrada diariamente no Corinthians com os seus empates e com os seus jogos que poderiam ter ganhados, sempre com ameaça de demissão, não é verdade? Então, obviamente que eles têm que cobrar. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vocês gostariam que o Igor Coronado fosse vendido, fosse negociado ou permanecesse no Corinthians? Comentem aí, quero muito saber a sua opinião. Porque aí vamos falar também agora sobre Ranier, tá, fiel? Jogador Ranier ou Reinier, desculpe a expressão se eu estiver falando errado, mas está escrito Reinier. Se lê Ranier, aí eu já não sei, tá? Jogador que teve passagem pelo Flamengo em 2014, pertence ao Real Madrid e está emprestado para o Granada da Espanha, tá, fiel? E o contrato de empréstimo com o Granada termina agora no meio do ano. Então, no meio do ano, ele vai voltar para o Real Madrid. O Corinthians tenta novamente o empréstimo do jogador, já que o Real Madrid não vai utilizar o atleta e não tem espaço para o jogador no Real Madrid.
o Corinthians tenta novamente um empréstimo do atleta, lembrando que o Granada e Reinier não terão uma renovação de contrato, tá? Ambas as partes concordaram que não vão renovar. A sua passagem por lá não foi mal não, tá, Fel? Principalmente a sua passagem no Flamengo, que o levou a tal vínculo contratual com o Real Madrid, tá? É um jogador bastante interessante, um jogador bastante versátil, um jogador extremamente rápido, então seria uma boa contratação aí pro Corinthians, o Reinier, tá? Detalhes importantes que eu quero trazer para vocês, não é só o Corinthians que está atrás do atleta, Flamengo e Botafogo também tentam a contratação do jogador. E se a gente for analisar num cenário real, Flamengo, dinheiro pra caramba, e Botafogo de SAF, do John Textor também, bastante dinheiro. Então o Corinthians realmente vai ter que apresentar um bom projeto aí pro jogador e convencer que é o time certo para o jogador vir pro Corinthians, tá? Há um interesse. É a informação mais cedo que eu trouxe para vocês, que eu falei que o Corinthians estava interessado num atleta. Há um interesse do Corinthians no jogador. Não estou dizendo aqui para vocês que o Corinthians vai contratar ou que o Corinthians fez proposta. O Corinthians fez o primeiro contato com o jogador, tá? Primeiro com o jogador, ver se existe o interesse, jogador empresário, aí depois o Corinthians busca o Real Madrid para tentar esse empréstimo. Se o jogador chega no Real e fala, pô, cara, eu quero vir pro Corinthians, é o clube que eu mais interessei, me empresta lá, eu vou me identificar mais, beleza, tá? É interessante isso, eu acho que o Real Madrid não vai fazer grandes esforços para manter um jogador que não vai utilizar. Se foi por questões, vamos dizer assim, de compra do atleta, eu sei o do Corinthians, o que o Corinthians pretende, que é um empréstimo. Eu não sei o que o Flamengo e o Botafogo pretendem com o atleta, tá, Fiel? Se é compra ou empréstimo. Se for a compra, obviamente que o Real Madrid vai dar interesse. Mas se for só um empréstimo, aí eu acredito que o Corinthians, Botafogo e Flamengo estejam no mesmo nível. Até porque as questões salariais não vão sair muito fora de contexto entre Botafogo, Corinthians e Flamengo para uma proposta para o jogador, tá? Agora, se for a compra, infelizmente, Botafogo e Flamengo tem muito mais poder financeiro do que o Corinthians hoje. Mas a informação aqui, vamos dizer, em primeira mão do canal do Corintianeiro para vocês, tá? Corinthians interessa na contratação de Reinier, que hoje está no Granada da Espanha. Qualquer informação nova eu vou trazer para vocês aqui, tá? Jogador e empresário já tem ciência dos interesses de Corinthians, Flamengo e Botafogo. Combinado, Fiel? Estamos combinados? Qualquer informação nova eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas, tá? Quero agradecer demais a sua presença aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!